Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: o que foi a Internacional Comunista? A Internacional Comunista também é conhecida como a Terceira Internacional. Foi fundada em um congresso realizado em Moscou entre os dias 2 e 6 de março de 1919, pouco mais de um ano após a Revolução Russa de 1917, de 7 de novembro de 1917. É conhecida como a Terceira Internacional, obviamente, porque antes dela duas outras existiram. Existiu a Primeira Internacional, cujo nome oficial era Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em 1864 e que teve suas atividades encerradas em 1876, fundada em 1864, suas atividades foram encerradas em 1876, fundada com a participação direta de Karl Marx e Friedrich Engels. Essa Primeira Internacional acabou se dissolvendo por conta do refluxo das lutas operárias na Europa e também das profundas divisões entre os marxistas e os anarquistas. A Segunda Internacional foi fundada em 1889 e, na prática, deixou de existir em 1914. A Segunda Internacional teve como sua espinha dorsal os partidos de massa, particularmente na Alemanha e na França, de orientação social-democrata. Teve papel relevante e hegemônico na constituição dessa Segunda Internacional, já o marxismo. Mas a Internacional, como nós veremos em seguida, essa Segunda Internacional, iria sofrer uma profunda divisão e uma ruptura por conta da luta entre revolucionários e reformistas em seu interior. Fratura essa que ficaria evidente nos meses que antecederam a Primeira Guerra Mundial e no curso da Primeira Guerra Mundial, que teve lugar entre 1914 e 1918. A Terceira Internacional foi exatamente a Internacional Comunista, repito, fundada entre 2 e 6 de março, num congresso realizado em Moscou. A Terceira Internacional representa basicamente a corrente revolucionária que rompe com a Segunda Internacional às vésperas da Primeira Guerra Mundial. E ela viria a representar a organização mundial dos partidos comunistas, dos partidos que brotam no mundo inteiro em função da ruptura da Segunda Internacional e, fundamentalmente, por conta da influência da Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa iria provocar a disseminação dessa corrente revolucionária nova, que eram os comunistas, cujo principal dirigente era Vladimir Lenin, não apenas o principal dirigente dentro da Rússia, mas o principal dirigente do movimento comunista internacional, que ganharia corpo e organização com a Terceira Internacional ou Internacional Comunista, ou como alguns ainda se referem pelo seu acrônimo em russo, Comintern. Internacional Comunista, Comintern ou Terceira Internacional são exatamente a mesma entidade. Como nós podemos identificar e explicar as origens da Terceira Internacional? Como eu já disse, a Terceira Internacional é produto do violento choque entre reformistas e revolucionários no seio da Segunda Internacional. Eram hegemônicos na Segunda Internacional os partidos sociais-democratas e socialistas. Até então não existiam os partidos comunistas. Os partidos sociais, democratas e socialistas eram aquelas agremiações na Europa e também um pouco fora da Europa que arregimentavam toda a vanguarda da classe trabalhadora. A principal dessas organizações era o SPD alemão, o Partido Social Democrata Alemão. Era o partido mais poderoso da Segunda Internacional.
Pois bem, desde o final do século XIX, entrando já pelo século XX, começa a se sobressair nesses partidos sociais-democratas e socialistas, em particular na Alemanha, uma corrente reformista. O que queria dizer uma corrente reformista? Uma corrente que começava a discutir a hipótese de chegar ao socialismo sem revolução. A ideia de que, através de vitórias parlamentares, se conseguiria constituir governos sociais-democratas, esses governos sociais-democratas fariam reformas paulatinas e iriam construindo uma sociedade socialista passo a passo, gradualmente, sem revolução, sem luta armada, sem guerra civil. Esta posição, encarnada por alguns dirigentes célebres do Partido Social Democrata Alemão, o mais importante deles, Eduard Bernstein, essa corrente iria sofrer uma oposição acirrada dos setores revolucionários da Segunda Internacional e no interior dos partidos sociais democratas e socialistas que integravam aquela organização mundial. Qual era a alternativa crítica que esses setores revolucionários faziam? Era de que este caminho jamais levaria ao socialismo, de que o caminho ao socialismo sem revolução era uma miragem, porque as burguesias europeias, de forma alguma, aceitariam pacificamente o fim do capitalismo, que a burguesia reagiria como sempre o fez, através da contra-revolução, e da contra-revolução violenta e armada, da contra-revolução na forma de golpes de Estado, contra qualquer tentativa de transformar os países capitalistas em países socialistas. E que, diante da contra-revolução burguesa, essa linha reformista defendida pela maioria do SPD alemão e de outros partidos sociais, democratas e socialistas, que essa linha reformista levaria a um beco sem saída, com duas alternativas apenas, e ambas alternativas conduzindo à derrota da classe trabalhadora e da perspectiva socialista. Quais seriam essas duas alternativas? Ou bem, diante da contra-revolução burguesa, e sem a classe trabalhadora e seus partidos estarem preparados para enfrentar a burguesia nessas condições contra-revolucionárias, ou bem a classe trabalhadora seria esmagada, ou bem os partidos sociais-democratas e socialistas seriam obrigados a renunciar ao programa socialista e acabariam por se domesticar o capitalismo em função desta imponência da contra-revolução burguesa como arma que impedisse esse processo gradual rumo ao socialismo. Restariam, portanto, essas duas alternativas, ou a derrota trágica ou a capitulação. E, claramente, o principal líder da ala revolucionária da social-democracia europeia, que era Lenin, dentro do Partido Operário Social-Democrata Russo, fundado em 1898, Lenin diz claramente, já no início do século XX, de que a linha reformista conduziria os partidos sociais-democratas e socialistas à capitulação diante das suas burguesias. Essa posição do Lenin era apoiada por outros importantes revolucionários. Rosa Luxemburgo é um exemplo, no início do século XX. Outros dirigentes revolucionários também se destacariam, mas o núcleo mais forte da corrente revolucionária da Internacional, da Segunda Internacional, da Internacional, seria exatamente esse núcleo alinhado às posições de Lenin dentro do Partido Operário Social-Democrata Russo. Seriam os bolcheviques e Lenin o núcleo fundamental da corrente revolucionária que se contrapunha aos reformistas. Esse confronto entre os reformistas e os revolucionários adquiriria ainda maior força quando se inicia a Primeira Guerra Mundial. O que ocorreria com a maior parte dos grupos reformistas da Segunda Internacional? Eles se associariam às burguesias dos seus países, votando créditos de guerra e apoiando o esforço militar dos seus estados nacionais contra os demais estados capitalistas. Na prática, a maioria da social-democracia da França e da Alemanha apoiaram as suas burguesias na guerra contra a burguesia da Alemanha e da Áustria. O mesmo ocorreu com grande parte do movimento social-democrata dentro da própria Rússia, com as correntes sociais-democratas, a maioria dos mencheviques e de outros grupos sociais-democratas apoiando a burguesia russa
no seu esforço de guerra, aliado à Inglaterra e à França, contra a Alemanha e a Áustria. Na prática, a capitulação prevista por Lenin ocorrera. A maioria dos partidos sociais-democratas e socialistas abandonariam a perspectiva socialista, abandonariam a perspectiva internacionalista e se transformariam em forças auxiliares das suas burguesias nacionais. Essa foi uma divisão mortal, uma divisão final que levaria à desmoralização da Segunda Internacional, dirigida por esses partidos sociais-democratas e socialistas dominados pelo reformismo e dominados pela estratégia de se associar com as suas burguesias nacionais em prol da guerra. Surgiria dentro da Segunda Internacional uma corrente revolucionária, uma corrente contra a guerra imperialista e uma corrente que acabaria adotando como rumo transformar a guerra imperialista em guerra civil revolucionária, que foi exatamente o que fizeram os bolcheviques com a Revolução Russa de 1917. A vitória da Revolução Russa dá um enorme prestígio a essa corrente revolucionária dirigida por Lenin. Dá um enorme prestígio dentro da Europa e fora da Europa. E a partir da Revolução Russa, vai ocorrendo um fracionamento dos mais distintos partidos socialistas e sociais-democratas, e essas frações vão se organizando com vida própria, constituindo grupos revolucionários autônomos, partidos autônomos, a maior parte desses grupos e partidos adotando a identidade de partidos comunistas, que era o nome que passaria a ter a corrente revolucionária que rompe com a Segunda Internacional. Dada a vitória da Revolução Russa, o maior fato político do século XX, dada a vitória da Revolução Russa, um enorme entusiasmo toma conta dos setores mais avançados da classe trabalhadora, no sentido de compreender de que era possível uma vitória mundial da Revolução, de que a Revolução Russa era apenas o primeiro episódio, o primeiro capítulo de um processo mundial revolucionário que levaria à derrota do capitalismo, não apenas na atrasada Rússia tsarista, mas em seguida na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos países centrais do capitalismo que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Essa era a grande expectativa gerada pela Revolução Russa. E é com essa expectativa que é criada, entre 2 e 6 de março de 1919, a Terceira Internacional, a Internacional Comunista. Ela é construída praticamente a toque de caixa, muito rapidamente, no seu primeiro congresso, com poucos delegados, com a perspectiva de organizar imediatamente a Revolução Mundial, de aproveitar o impulso da Revolução Russa para criar a Revolução, para organizar, para liderar a Revolução Mundial. A Internacional Comunista realiza seus primeiros 4 congressos nos seus primeiros 4 anos de vida. Um congresso por ano, dada a velocidade dos acontecimentos na Europa e refletindo também o esforço da direção comunista, capitaneada por Lenin, de lograr a vitória da Revolução Mundial, em especial a Revolução na Europa, e mais especificamente a Revolução na Alemanha, o que daria um outro impulso para o movimento revolucionário mundial. Uma coisa era a revolução num país atrasado como a Rússia, outra coisa era a vitória da revolução num país avançado, industrializado como a Alemanha, que lhe abriria uma outra perspectiva para o proletariado mundial, abriria uma outra perspectiva para a revolução operária mundial. Portanto, é com essa dimensão histórica que é criada internacional, organizar a Revolução Mundial imediatamente. Essa expectativa, no entanto, começa a se frustrar a partir dos primeiros meses de 1919, com a derrota da primeira fase da Revolução Alemã, e terminaria por se consolidar um recuo em relação à expectativa original de uma vitória a curto prazo da Revolução operária, da Revolução Proletária Mundial, com a derrota da segunda fase da Revolução Alemã em 1923. Em 1923, a Revolução Alemã é drasticamente derrotada pelas forças conservadoras. A burguesia alemã, que em 1919, sob os auspícios de um governo dirigido pela social-democracia alemã, veja como foi longe a divergência entre reformistas e revolucionários. Um governo social-democrata, dirigido por Friedrich Ebert, com ministros sociais-democratas, se aliam aos Freikorps, às forças paramilitares do exército alemão, do conservadorismo alemão,
que haviam participado ao lado do Kaiser durante a Guerra Mundial. Os sociais-democratas se associam aos Freikorps e é sobre a égide, sobre o governo da social-democracia alemã, presidindo o país Friedrich Ebert, que Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, os dois principais dirigentes comunistas alemães, são assassinados em 1919. E também será com o apoio da direita social-democrata alemã que, em 1923, a burguesia conseguiria esmagar, no âmbito da República de Weimar, conseguiria esmagar o movimento revolucionário da classe trabalhadora na Alemanha, pondo fim à expectativa de curto prazo numa vitória da Revolução Mundial. O Partido Comunista da Alemanha, o KPD, fundado a partir da fusão de distintos grupos revolucionários, o mais importante deles, a Liga Espartaco, e de cisões do próprio Partido Social Democrata, o KPD, o Partido Comunista Alemão, produto dessas cisões e fusões, seria fortemente golpeado em 1923. A burguesia conseguiria derrotar a Revolução Proletária e conseguiria estabilizar a República de Weimar em uma aliança, repito, entre a burguesia alemã e a social-democracia. Diante desse cenário de derrota da Revolução Mundial, começa um intenso debate dentro da Terceira Internacional. O 5º Congresso Internacional, realizado em 1924, já expressaria esse debate, e um debate que se transformaria numa cisão do movimento comunista internacional, que contraporia os bolcheviques já dirigidos por Stalin depois da morte do Lenin, com o grupo que seria comandado por Trotsky. Basicamente, qual era a conclusão dos bolcheviques de Stalin? De que não havia mais condições de vitória a curto prazo na Revolução Mundial e de que a perspectiva estratégica do movimento operário internacional, do movimento comunista internacional, era a da construção do socialismo num só país. Que o objetivo imediato deixava de ser a Revolução Mundial e passava a ser a consolidação da União Soviética, a sobrevivência e a consolidação da União Soviética, o desenvolvimento da economia socialista, o fortalecimento do Estado soviético como tarefa fundamental do movimento comunista internacional, para que, no futuro, uma nova fase revolucionária pudesse ser aberta. Trotsky e seus seguidores não concordam com essa perspectiva, com a perspectiva de um socialismo num só país, e insistem em que se mantenha como objetivo central da Terceira Internacional a organização imediata da Revolução Mundial. E isso provoca uma cisão no interior da Internacional. Claro que essa cisão também é agravada pelos conflitos internos na União Soviética entre as perspectivas defendidas por Stalin e aquelas perspectivas defendidas por Trotsky. A soma desses dois âmbitos de divergência levariam à ruptura do partido bolchevique da União Soviética, ao qual Trotsky ingressara em julho de 17, e levaria também a uma cisão da Terceira Internacional. Em ambas as esferas, o trotskismo seria expulso e seria fortemente perseguido pelas forças revolucionárias hegemônicas no Partido Bolchevique e na Terceira Internacional. Os trotskistas seriam, nos anos seguintes ao 5º Congresso Internacional, excluídos daquela organização mundial e viriam, em 1940, em 1938, a criar a 4ª Internacional, que é a internacional que representaria o pensamento de Trotsky e seus seguidores. Mas aí já é uma outra história. O fato é que, depois de 1924, a Internacional se volta para um objetivo fundamental, que é a construção do socialismo num só país, o que colocava o conjunto dos partidos comunistas com a tarefa de exercer a solidariedade internacional com a União Soviética. Por outro lado, diante da traição da social-democracia na Europa, que se alia com a burguesia alemã para derrotar a revolução naquele país, e também outros grupos sociais-democratas se aliam com as burguesias dos seus países com a mesma perspectiva de enfrentar o movimento revolucionário na França, na Itália. Diante desse cenário da traição aberta da social-democracia à Revolução Socialista, se estabelece, a partir do 6º Congresso da Internacional, em 1928, se estabelece dentro da Internacional uma tática conhecida como tática de classe contra classe, no qual
a Internacional Comunista abandonava a tática dos primeiros 4 congressos da Internacional, que era a tática de frente única operária e governo operário, um chamamento a que a social-democracia se juntasse com os comunistas para criar governos anticapitalistas. Essa tática é substituída por uma tática na qual a social-democracia passa a ser considerada uma corrente burguesa e, portanto, os comunistas deveriam construir suas próprias exclusivas alternativas dentro do movimento operário. Também é nesse período, entre o 5º e o 6º Congresso, que se afirma a obrigatoriedade, por diversos mecanismos e decisões da Terceira Internacional, que os grupos comunistas rompessem abertamente com os partidos sociais-democratas, que criassem sua própria disciplina, imagem e semelhança do Partido Bolchevique, que passassem a executar as orientações internacionais da Internacional Comunista. É o período de maior centralização da Terceira Internacional, que passa a funcionar efetivamente, de forma muito disciplinada, como um partido mundial do proletariado, como um partido mundial dos comunistas. Em dezenas e dezenas de países são criados partidos comunistas que se filiam à Terceira Internacional, incluindo o Brasil, onde é criado em 1922 o Partido Comunista, a seção brasileira da Terceira Internacional. Todos os partidos comunistas tinham essa característica. Tinha o nome Partido Comunista da Espanha, seção espanhola da Terceira Internacional, e assim por diante. Eram seções de um partido mundial. Essa tática de classe contra classe iria se impor de 1928 até 1934, durante 6 anos. E é uma tática que levaria a derrotas importantes, porque essa tática foi insuficiente para deter o avanço do nazifascismo. Ao contrário, por trazer embutido um forte componente sectário, essa tática não conseguiu unir a classe trabalhadora, em especial da Itália e da Alemanha, para barrar a ascensão do fascismo italiano e do nazismo alemão. E, portanto, ela acabou sendo criticada, autocriticada e abandonada no pleno do executivo do Comintern de 34 e depois no 7º Congresso da Internacional, em 1935. Nesse período, entre 34 e 35, a Terceira Internacional substitui a tática da classe contra classe pela tática das frentes populares, que basicamente recupera a ideia da frente única operária, ou seja, a necessidade da unidade dos comunistas com as demais correntes do movimento operário. Essa ideia tem como seu principal ideólogo Georg Dimitrov, um búlgaro que assume o comando da Internacional a partir de 1934. A tática da Frente Popular levaria a um progressivo fortalecimento dos partidos comunistas, que seriam protagonistas de governos populares, governos de frente popular em países importantes, como foi o caso da Espanha, como foi o caso da França, construindo alternativas baseadas na aliança entre os comunistas e a social-democracia, união baseada no antifascismo, e que atrairia, em determinados cenários, correntes de origem burguesa, mas que assumiam claramente uma perspectiva antifascista, antimonopolista, e se aliariam às frentes populares lideradas pela aliança entre comunistas e socialistas, onde essa tática de frente popular foi vitoriosa. A Internacional, portanto, passa a ter uma política aliancista depois do seu 7º e último Congresso. Imediatamente, nos anos seguintes ao 7º Congresso, já no final dos anos 30, começaria a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial seria marcada por uma aliança entre a União Soviética e os estados capitalistas dirigidos pelas frações mais democráticas da burguesia contra o nazifascismo. Nesse ambiente de disputa entre a aliança da União Soviética com as repúblicas democrático-burguesas do capitalismo contra o nazismo, decide-se, essa foi uma das razões, esse cenário de aliança, decide-se pela dissolução da Internacional Comunista em 1943, como um gesto de boa vontade na aliança entre a União Soviética e as repúblicas democrático-burguesas antinazistas. Mas essa não foi a única razão, talvez nem tenha sido efetivamente a principal para a dissolução da Internacional Comunista. Teve um grande peso nessa decisão também o fato de que a situação nacional, o desenvolvimento das situações nacionais ia demonstrando que a existência de um partido mundial com aquele grau de disciplina, aquele grau de centralização que tinha a Internacional Comunista, não fazia sentido.
era necessário um grau muito maior de autonomia para as seções nacionais, era necessário que cada partido comunista buscasse seu próprio caminho revolucionário, compreendesse sua própria realidade, desenvolvesse sua própria teoria, nos marcos da elaboração mundial do marxismo, dos ensinamentos da luta de classes, dos ensinamentos da construção do socialismo na União Soviética, mas cada partido tendo a plena autonomia para desenvolver suas políticas, suas estratégias, suas táticas revolucionárias. No marco, portanto, desses dois argumentos, um gesto de boa vontade na direção das repúblicas democrático-burguesas que assumiam a aliança antinazista, e a necessidade de dar maior autonomia, de dar autonomia aos partidos comunistas, a Internacional é dissolvida em 1943. Sua existência, portanto, ocorreu entre 1919 e 1943. Durante 24 anos existiu a Internacional Comunista, nascida do ímpeto de organizar a Revolução Mundial e dissolvida no momento em que havia ganho muito maior diversidade o cenário mundial, em que havia a necessidade da luta antinazista e que, na lógica da luta antinazista, era necessário construir uma aliança com setores da burguesia para derrotar Hitler. Quero lembrar, antes de finalizar minha exposição, que houve um brasileiro que participa da comissão executiva da Terceira Internacional. Esse brasileiro chamava-se Luiz Carlos Prestes. Ele foi eleito pelo 7º Congresso da Internacional, membro da sua comissão executiva, antes de ser filiado ao Partido Comunista do Brasil, então PCB. O PCB recebe Prestes depois que ele já era membro da comissão executiva da Terceira Internacional. Prestes, somente depois, ainda em 1943, seria eleito secretário-geral do Partido Comunista. Vejam que curioso. O principal brasileiro, o principal comunista brasileiro, membro do executivo da Terceira Internacional, ao lado de Togliatti, de Ernest Thälmann, de Dimitrov e tantos outros revolucionários, esse brasileiro, o mais conhecido comunista brasileiro da história, só viria a ser filiado ao PCB depois que se tornara membro da direção da Internacional Comunista. Encerro por aqui a exposição de hoje, que se alongou um pouco no tempo, passando dos nossos 20 minutos. Antes de concluir o programa, 2 mensagens importantes. A primeira delas, não deixe de se inscrever no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma você poderá acompanhar nossas transmissões ao vivo, bem como pesquisar e assistir edições anteriores do programa 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. É uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo investigativo de qualidade, para que tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Você poderá obter informações e efetivar a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Queria agradecer a audiência de todos os que nos acompanharam nessa sexta-feira. Quem gostou do programa, que o compartilhe. Peço desculpas por ter me estendido no tempo, por ter sido um programa de 20 minutos que durou 30 minutos. E nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira com o 20 Minutos Nacional. Até lá e um grande abraço.